Sou mãe da Luísa há 16 dias e hoje vamos falar sobre maternidade. E hoje a gente vai estar com esse episódio super especial com as nossas mamães e para todas as mamães. Para mim, maternidade é, antes de mais nada, amor. Depois vem o cuidado e muita responsabilidade. Eu sempre me considerei uma pessoa forte, mas eu não tinha noção do quanto uma mulher pode ser forte. Quando você é mãe, você tira força de onde não tem mesmo. Eu acho que o maior desafio dessa fase para mim é me encontrar como mãe, né? Nem como mulher. Estou falando agora vocês como especialista. Não tem erro. O treino ele só vai te ajudar. Ai, porque vai causar um parto prematuro. Gente, o parto ele só acontece pela junção hormonal. Não é porque você está fazendo um agachamento que você vai ter um parto prematuro. O treino ele só vai te ajudar a sentir menos dor, a melhorar teu colesterol, tua glicose, a melhorar a tua disposição, te tirar do sedentarismo. Sedentarismo é que adoece. Treino não, tá certo? E outro recado que eu queria deixar era pra minha mãe, né? Dia das Mães. Agradecer. Ai, vou chorar. Eu já quero chorar isso também. Imensamente por tudo que a gente realmente só compreende depois que a gente se torna mãe. Se eu consigo hoje ter uma mínima rotina de sanidade mental é porque tem a minha mãe por trás, né? Sejam bem-vindos ao XSCast, o podcast oficial da XS Team, seu guia de saúde, maternidade e performance. Eu sou a doutora Renata Gifone, médica nutróloga, especialista em saúde da mulher, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito legal, junto com as meninas. Sou mãe da Luísa há 16 dias e hoje vamos falar sobre maternidade. E eu sou Dani Rosa, sou coach da XS Team, sou especialista em treinamento feminino em todas as áreas, em todos os momentos da sua vida. Sou mãe da Cecília de 7 meses e hoje a gente vai estar com esse episódio super especial com as nossas mamães e para todas as mamães. E antes de começar, já deixa seu like, segue a gente lá no YouTube, compartilha com a mamãe que precisa escutar essa nossa conversa e ativa as nossas notificações. Já aproveita que nesse episódio vão aparecer em alguns momentos o nosso QR Code para você entrar em contato com a nossa equipe e já garantir a sua aula experimental com o nosso time de personal. Hoje nós temos aqui algumas convidadas, mamães, em diferentes fases aí da maternidade. É um prazer receber vocês, meninas. E hoje nós vamos trazer vários assuntos referentes à maternidade, referentes ao nosso dia a dia. E muito obrigado por estarem aqui com a gente. Estou com a Dani também, minha companheira aí, para conduzir esse programa. E eu quero começar a nossa apresentação com a doutora Karenina Ribeiro. Ela é médica oftalmologista, está vivendo hoje sua primeira gestação. Já está com 24 semanas, não é isso? Ela chegou no time da XS para garantir essa performance dela antes mesmo de engravidar. Hoje tem uma vida aí muito consistente dentro do exercício físico, né? E da corrida também. Seja bem-vinda. Obrigada. Gabriel tá, inclusive, aqui chutando para dizer que tá aqui também. já está se movimentando em dupla. Nós estamos também aqui com a doutora Maíra, ela que já está sendo mamãe do Matheus, maravilhoso, perfeito, há 6 meses. Maíra já era minha aluna, né? Foi uma aluna tentante, gestante e estamos no pós-parto aí, garantindo toda essa saúde, qualidade de vida. Maíra aí veio com um pós-parto incrível e isso foi muito, né, em detrimento da sua gestação maravilhosa, com treino seguido ali, arrisca a sua gestação inteira. Seja bem-vinda, doutora Maíra. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estamos também com a Lia Veras, uma mamãe que já está numa fase mais madura, né? Tem uma de 16 e uma de 6, não é isso, Lia? Seja bem-vinda, vai ser um prazer também receber todo o seu conhecimento e essa maturidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento tão bacana, com várias mamães em diferentes momentos. E obrigada pelo convite. E vamos lá, né, gente? Para aquecer, eu vou começar assim. Para você, o que é maternidade? Para mim, maternidade é, antes de mais nada, amor. Depois vem o cuidado e muita responsabilidade. Doutora? Eu compartilho muito, né, do pensamento da Lia e também acho que é muito doação. E tem uma frase que eu gosto, né, que um amigo meu sempre fala e que eu acho que define muito bem a maternidade, né, que é
justo o que muito custa, o que muito vale, Com né? certeza. Então, assim, a gente sabe que é muita dedicação, é muita doação, mas é algo que, assim, é recompensador. E a gente faz, assim, de certa forma, achando a coisa mais maravilhosa, né, do mundo. Bom, nessa fase que eu tô de gestação ainda, pra mim é um misto de fé com força, porque eu ainda não sei o que tá por vir, ainda é tudo muito novo, é cada semana uma novidade, cada mês, agora que eu tô vendo minha barriga crescer, sentindo movimentos, então eu não tenho nada além de fé. Eu tenho que acreditar que vai dar tudo certo, que meu bebê tá bem e ter força, porque eu sempre me considerei uma pessoa forte, mas eu não tinha noção do quanto uma mulher pode ser forte depois de agora. E eu acho que vai só aumentar, né? Vocês que já passaram por isso, eu acho que você fica mais e mais. Pelo menos é o que todas as minhas amigas me falam, que a gente não tem noção. Doutora Renata? Eu concordo com tudo que elas falaram, né? Em relação ao amor, é engraçado que assim que o que eu senti quando a minha bebê nasceu, eu já amava, mas a gente não ama nem perto do que quando você pega e fala assim, meu Deus, isso é a realização daquilo que eu estava vivendo durante 9 meses. Então, acho que amor é a palavra mais forte, juntando com força, né? Porque a maternidade, ela é força todos os dias. É uma força que a gente tem que tirar diferente de algum canto. Essa força, ela tem que vir de algum E ela canto. vem, né? Ninguém E sabe de ela onde vem, mas e ela vem. vem. Mas é isso, pra mim são essas duas palavras. Doutora Maíra. E pra você? Pra mim, eu acho que maternidade, pra mim, é céu. Eu acho que foi o momento, depois que eu vivi a maternidade, o momento mais próximo de Deus até hoje que eu vivi na vida. É a Cecília. É verdade. E pra gente entender, assim, sobre essas fases da maternidade, eu queria que cada uma de vocês falasse um pouquinho. Nós 3, aliás, nós 4 estamos vivendo uma fase mais parecida, diferente da Lia. Acho que a Lia vai conseguir engrandecer bastante, né? Esse diálogo, mas eu queria que cada uma falasse um pouquinho sobre a fase que está vivendo da maternidade e como é que você consegue lidar com as situações desse dia a dia. Eu, né, como vocês antecipadamente falaram, né, eu sou mãe de uma de 16 e uma de 6, né. Tive um lapso aí bem considerável de uma para outra, mas primeiro justificando porque é a questão da responsabilidade, do amor, do cuidado e tudo. A minha mais velha, a Lara, veio num momento muito... acho que meio como vocês, logo após o início de relacionamento, casamento, essas coisas. E eu passei por toda aquela fase da primeiro filho, todas as neuras, as preocupações, né, os questionamentos, né, e que é super normal, né, a gente sempre tem aquela dificuldade de amamentação, a gente até troca muito sobre isso, né, Dani, a gente trocou muito. E toda fase é desafiadora, né? Eu estou numa fase hoje com a minha mais velha, que é a adolescência, né? Que são os desafios da adolescência. E, ao mesmo tempo, tem uma pequena de 6 anos que está na plena infância, né? Com aquele vigor e aquela energia absurda, né? Diminuindo, obviamente, aqueles cuidados do início, né? Do primeiro ano, do segundo, né? Mas assim, eu costumo dizer que toda fase tem o seu encantamento, né? Sua preocupação também. E eu acho, assim, que aumenta a preocupação com as idades, entendeu? Essa impressão, a gente sempre fala, ai, pois gente, é, exatamente. bebê é muito Eu achei fácil. que eu achando que ia melhorar. Adolescente. Ai. Mas, assim, eu posso dizer assim, com toda a pureza do meu coração, que é maravilhoso. Eu me desdobro, né, para poder administrar uma adolescente, uma criança, mas é assim, a gente chega no final do dia exausta, cansada, mas deita e fica feliz, né? É a satisfação plena. Eu acho que a mulher, não desmerecendo quem não quer ter filhos e tudo, mas acho que a mulher consegue realmente ficar plena com a maternidade, sabe? Para mim, inclusive, foi isso, né? Então, é basicamente isso. Bom, a fase que eu tô vivendo, eu acho que é uma fase muito gostosa, né? A Dani tá ali pertinho da fase parecida, a gente sempre troca
figurinha, ele tá com 6 meses, então é uma fase que ele interage já bastante, então é muito gostoso você ver, né? Ele interagindo, ele respondendo, né, aos nossos estímulos. E também é uma fase que eu acho que já passou aquele período mais difícil de adaptação, né, do casal em si, né? Porque, né, tirando ali, todas nós estamos, ou já tivemos, ou vamos ter, né, o primeiro filho. Mas eu acho que uma coisa que foi muito tranquila é porque a gente esperou um tempo, realmente, né, para ter filho. Então, a gente adiou o que poderia adiar, porque a gente entendeu também que precisava, né, de viver o momento casal. Sim. E a gente notava que faltava alguma coisa, né, que era o Matheus. Então, eu acho que, eu até costumo dizer para o Caio que ter o Matheus, eu acho que trouxe um sentido para a nossa vida. A gente começa a entender, pelo menos para mim, para ele, né, que é o nosso sentido aqui, sim, né, de estar vivendo. E eu acho que eu estou numa fase muito gostosa, mas eu sempre comento com a Dani, né? Mas cada fase, como a Lia trouxe, né? Tem os desafios e é meio que como um jogo, né? Quando a gente está se adaptando numa fase, as coisas estão dando certo, aí muda a fase. Muda a fase. E a gente tem que se readaptar, se reinventar. Mas, como a Lia apontou bem, eu acho que é muito satisfatório, né? Então, cada fase, E assim, o amor é uma coisa que só cresce, é incrível. As pessoas falam, você diz, não tem como aumentar. Né? Mas aumenta, né? E vai aumentando. Eu acho que a Lia já deve ser uma coisa assim, né? Surreal. Né? Mas é muito gostoso, estou numa fase maravilhosa. Maíra, me diz uma coisa, o que ninguém te contou, o que você queria que tivesse te contado sobre a maternidade? Tipo, se ninguém me disse, se alguém tivesse me dito, eu tinha aprendido antes. É a questão da privação do sono, o quanto é difícil. Porque as outras coisas, eu tava até preparada, sabe, gente? Eu tava até preparada, assim, que a amamentação é muito difícil, as oscilações hormonais, mas a privação de sono é algo, assim, surreal. E, assim, eu sentia no dia a dia a minha privação de sono, né? Os esquecimentos, mais lentificada. Até, então, assim, era algo que me pegou muito, né? Até a gente realmente recorrer até consultoria. E, no início, aquela coisa de que eu achei que eu ia ser sempre muito tranquila. Eu disse, não, se estiver cansativo de madrugada, eu vou pedir ajuda. Mas é incrível que quando você é mãe, você tira força de onde não tem mesmo. E você quer dar de conta de tudo. Né? Mesmo você sabendo antes, não, você precisa da rede de apoio. Mas no início eu me sentia até mal, né? Se eu não amamentasse toda vez que ele acordasse, até eu entender, não, isso não está sendo saudável para mim. E se eu não ficar bem, o Matheus não vai ficar bem. E aí, uma coisa que eu acho que ajudou muito foi a questão de desmamar, né, o leite e ofertar na mamadeira. E eu ter um período também de descanso na madrugada, que isso é muito importante. Porque as pessoas, mas descansa quando ele estiver descansando ao longo do dia, mas eu não conseguia. Não dá. Então, não é uma coisa fácil de eu vou desligar. Essa frase, eu vou desligar e vou dormir, gente, né? é instintivo. Essa frase, você não consegue só deitar e dormir. Você fica preocupada se a criança tá bem, se você vai dormir, ele vai acordar e você vai acordar ou não com o choro. Então, às vezes as pessoas, ele dormiu, você... Não é fácil, não. Você nunca mais tem um sono tranquilo. Minha mãe já me Nem disse. Adolescente piora, gente. Que a minha tá começando a sair, aí eu não durmo mais, eu não consigo. Eu só durmo quando ela está em casa, na caminha dela, aí que eu vou lá e eu durmo tranquilo, entendeu? E, doutora, e pra você? Gente, a minha fase, né, que é bem inicial, e é o primeiro também, tem sido uma fase muito transformadora como mulher, como esposa, como profissional, porque são várias questões que ficam na minha cabeça que eu não sei como vão ser no futuro. Claro que eu imagino, que eu tenho uma ideia, que eu quero fazer acontecer, os treinos eu quero manter, meu casamento eu quero manter nossos momentos a dois, minha casa organizada, mas eu sei que não depende só de mim, não vai mais depender só de mim, a minha vida não vai ser mais só minha. Então, talvez isso tenha sido meu maior desafio, né? Eu diria até que é um pouco de egoísmo e você fica naquela sensação de, será que eu tô pensando muito em mim? Não, mas eu acho que nós mulheres temos que pensar em nós mesmos nesse momento, porque é toda uma transição. Então, eu tô respeitando muito. No começo, quando eu descobri a gravidez, eu não caiu a ficha, não sei a de vocês, mas a minha eu demorei um pouco a cair a ficha. Porque foi tão rápido. Eu engravidei no mês seguinte que eu liberei para engravidar. Então, eu não tive esse tempo de desejar tanto, de ficar, meu Deus, a cada teste. Não, foi o primeiro teste da minha vida, eu fiquei em choque. Uns 2 meses em choque. Até eu ver no ultrassom, um bebê todo formadinho, eu me arrepio só de lembrar, porque eu vi Deus ali, como a Dani estava falando, né, que é o mais perto que você chega. Pois foi, eu vi, meu Deus, como é que pode? Aquilo ali tá acontecendo dentro de mim e o casamento, eu vejo a diferença já acontecendo, é um fortalecimento diário. Claro que é porque tá tudo bem na minha casa, eu sei que também pode piorar o que já não está bom.
Mas Sim. eu tive essa sorte de estar só melhorando. E é uma construção mesmo, como família. E outra coisa da questão profissional também é que eu acho que a gente vai tirar forças para fazer dar certo, mesmo sem saber como vai ser. Né? Porque eu acho que a mulher é muito mais forte do que a gente imagina. E essa questão profissional, principalmente pra gente, né? Quem é médica é um pouco diferente. Então, é algo que eu tinha muito medo também. Só que os meus pacientes aceitaram tão bem, eu já tô atendendo, né? Já voltei a atender online. Sim. Mas eles aceitaram tão bem que até essa questão de ir pro online, as pessoas gostam muito do presencial e tudo, foi uma forma de eu ver que não, vai dar certo. E às vezes a gente se programa, como você falou, não, eu tô me programando, as coisas saem da programação. E aí você fica, tô perdida, né? E o que é que eu vou fazer? Porque eu tenho que voltar a trabalhar. E aí a gente entra no cuidado da criança, trabalho e rotina. Mas no final tudo vai se encaixando. E eu acho que ter esse cuidado também de se programar, mas entender que vai dar errado, é importante para você não se frustrar. Né? É uma coisa que eu trabalho muito na minha cabeça, é que assim, todo dia eu penso, essa noite eu vou dormir. Aí eu comecei a criar expectativa em algo que eu sabia que não ia existir. Então eu comecei a pensar, eu não vou dormir, mas tá tudo bem. Então, eu acho que... Se dormir seria lucro, né? Se dormir vai ser ótimo, né? Então, acho que é isso também, né? Essa questão da gestação, às vezes a gente planeja tanto e sai do controle, mas tudo bem quando sai, né? E pra você, teve algum momento, assim, durante essa parte da gestação até agora, que as coisas saíram do controle, que você se desesperou, teve que recalcular a rota? Lembro exatamente do dia. Foi o dia do meu diagnóstico de diabetes gestacional. Gente, é uma mistura de culpa e negação e choro, e eu não tenho tempo para chorar, eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que trabalhar o que eu tenho até nascer, porque eu vou parar. Então, assim, eu acho que eu sofri 48 horas. Eu me permiti, né? Eu nem me permiti sofrer demais. Acho que vocês devem ter essa sensação também. E porque eu sou muito ativa. Eu venho de uma história de obesidade prévia, perdi muito peso, mas como todo mundo já sabe, quem tem obesidade tem reganhos e tal, mas eu acho que eu vinha de uma fase bem consistente. Acho que nos últimos 2 anos e meio, eu tô na XS, inclusive, fazendo esse treinamento para tentar melhorar minha composição, até pensando no futuro engravidar também, mas era toda uma mistura, né? De me sentir bem comigo e tal, porque eu queria engravidar me sentindo bem comigo. E saudável. Então eu consegui. Mas aí quando veio o diagnóstico da diabetes, o meu mundo caiu. E ninguém acreditava e todo mundo ficava perguntando se é porque eu estava comendo demais, porque as pessoas não entendem. Sim. Se eu, como médica, também não entendia, imagina quem tá de fora, né? Mas estudei, procurei profissionais, tá tudo bem, tá tudo controlado, meu bebê tá bem e eu vou fazer o que tem que ser feito. Tô treinando do mesmo jeito. Precisei iniciar a insulina, também foi outra fase de negação. Então, vai aparecendo as novidades, né? Então, a gente vai ter que lidar. Não tem muito o que fazer. Então, acho que esse foi o meu maior baque, assim, negativamente falando. E em relação à performance, né? Porque você já vinha da corrida, como é que ficou essa questão? Foi um pouco difícil, porque eu vinha de uma melhora, né? Bem boa, importante, porque eu vim de muitas lesões. Procurei o treinamento da XS para não ter mais lesões, me fortaleci, virei meio maratonista, engravidei. Olha só. Então, foi tipo assim, foi um choque, eu acho também isso também foi um choque, porque eu não estava preparada para ser tão rápido, mas se Deus quis é porque era o momento, eu penso muito isso. Sim. Que Ele manda quando a gente precisa e não quando a gente quer. E aí, do nada, eu me peguei eu vou parar totalmente, né? Tanto meu personal quanto meu treinador de corrida era o Chico. E aí ele também estava com receio, porque eu não tinha ido para minha médica ainda. E aí ele disse, não, vamos parar por enquanto, até você ir para sua médica e vamos ver as orientações médicas. Sim. Mas graças a Deus ela me liberou para voltar a correr. E apesar dos julgamentos, que eu sei que são muitos, vem de todos os lados possíveis, eu estou aqui com 24 semanas ainda correndo. Participando de prova. Participando de prova, sem dores. Na verdade, se eu fico sem correr ou sem treinar, tipo, eventualmente adoeço e tal, eu sinto dor. Então, a atividade física, pra mim, me trata, assim, de um jeito que eu não sei explicar, mental e fisicamente, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu vou até onde o Gabriel deixar, eu tô indo. Ele vai deixar até o final, querida. Exato.
Meninas, a gente vê, né, a maternidade como um momento, não vou dizer difícil, mas um momento desafiador. E vou até colocar essa pergunta mais para as duas meninas, né, que estão nesse momento ainda de Renatinha aí com a bebezinha ainda, né, de praticamente 2 semanas, Maíra com o bebê de 6 meses. O que para vocês tem sido mais desafiador no sentido completo? Porque a gente vem realmente de um mundo com essa qualidade de você querer ter um corpo bom, então o corpo muda muito. O relacionamento acaba mudando muito. A gente tem que ser bem franco, né? Uma conversa de mulher para mulher aqui, mas homens também escutem essa conversa. Porque a gente acaba, né, tendo essa visão inteira pro bebê, então o relacionamento acaba mudando muito. O nosso mental fica totalmente abalado ali, hormonalmente mesmo. Para vocês, o que tem sido, assim, mais desafiador esse primeiro momento? Eu acho, assim, que mais desafiador... Tudo no momento, né? Não, eu nunca fui bitolada com o corpo. Nunca foi eu quero parir no outro dia, tá? Eu sei que não existe isso, né? Então a gente vai melhorando aos poucos. Eu sempre quis muito amamentar e graças a Deus a amamentação foi 0 difícil pra mim. Então, eu tô muito bem nessa fase. Eu ganhei 16 quilos na gestação, já perdi 13 amamentando. Então, o corpo nunca foi uma questão pra mim. E eu sempre fui muito disciplinada com exercício físico, então eu sei que no momento certo ele vai voltar pra o que era antes, ou melhor ainda, né? Meu relacionamento, eu acho que eu amei mais o meu marido depois que eu tive o meu parto. Porque a gente teve uma conexão tão grande durante aquele momento. O Chico, ele não é de falar, né? Então, ele não falava, ele só olhava e me segurava. E já era tudo. E eu olhei uma hora pra ele, eu tava dentro do chuveiro, toda molhada, e ele tava todo molhado. E o ar-condicionado ligado, eu morrendo de frio dentro do chuveiro super quente, ele fora do chuveiro me segurando, todo molhado e se tremendo de frio, mas não falava nada, só era aquela conexão. E depois, com todo o sofrimento ali, esse sofrimento do puerpério, né, no início você, meu Deus, eu nunca mais eu vou dormir, minha vida acabou, pelo amor de Deus, né, as angústias que a gente passa inicialmente. Ele sentou e olhou pra mim e falou assim, eu te amo cada vez mais. Então, não tem como o relacionamento estar pior, né? Na verdade, isso foi uma construção. A gente está junto há 7 anos, então tem sido uma construção. A gente nunca idealizou ser pai e mãe. A gente sempre teve um relacionamento muito próximo, muito forte, mas eu me encontrei mais fortalecida ainda dentro do meu casamento. Eu acho que o maior desafio dessa fase para mim é me encontrar como mãe, não é nem como mulher. Porque eu tenho uma rede de apoio que, por exemplo, hoje eu consigo estar aqui, porque eu tenho uma mãe que está lá em casa com a minha filha, ou quando eu preciso sair, minha mãe olha para mim e falou, vai no salão. Você tem que ir no salão, vai fazer uma escova, vai fazer as unhas. Pra quê? Pra que eu não me perdesse de mim também, né? Então, acho que o desafio maior que eu estou tendo é essa questão mesmo de ser mãe, né? Que eu olho pra minha filha, a gente tem medo de tudo. Tenho medo dela ficar doente, tenho medo dela pegar um vírus, tenho medo dela sair de casa. Amiga, vai ter medo de toda agora. De morrer, tá até... Não, teve um dia, é uma loucura tão grande, a gente fica num instinto tão grande que eu tive, a Luísa nasceu 5h29 da noite. Eu não dormi durante 3 dias. Aquele instinto materno de nada acontecer com a minha filha, de um pano não cair no rosto dela e ela não conseguir tirar. Então, eu passei 3 dias completamente em alerta, sem dormir. Eu só amamentava, tava só... Pra ver se ela tava respirando. Pra ver se ela tava respirando. Então, eu acho que o maior desafio é esse, é encontrar mesmo a Renata, que é médica, que é esposa, que gosta de treinar, encontrar a Renata mãe. É isso, sabe? Que é uma construção, né? Não tem como você, de um dia pra noite, ser mãe e tá tudo organizado. Acho que é isso. Amar. No meu caso, eu acho que cada fase, né, no pós-parto foi diferente, né? No início, privação de sono, amamentação. Depois a questão do relacionamento, porque você fica muito voltado também para a criança e, querendo ou não, o pai, ele fica mais como um coadjuvante. Querendo ou não. Pode ser um pai muito dedicado, muito presente, mas a gente sabe que tem determinadas situações que a gente não pode ser substituída. Né? Principalmente quem está amamentando, consegue amamentar.
né? Mas eu acho que na fase atual, o que mais me pega é a questão de... assim, sempre fui uma pessoa de ter tudo muito programado, tudo muito organizado, ter minha rotina. Eu vou fazer isso, tal horário isso. E assim, aí você começa a se perceber que você não tem mais tanto essa questão de programação. Às vezes a programação não vai existir, tá tudo bem. Né? Como você falou, hoje eu vou dormir bem. Às vezes tá dormindo super bem, então uma noite que um só de desenvolvimento ali, ou então uma vacina, que você não vai dormir bem, no outro dia você tá acabado, né? E aí a questão de desacelerar também, porque eu acho que o Matheus me ensinou muito a desacelerar. Sempre tive uma rotina muito puxada e corrida, né? E aí eu ficava realmente, no início foi até estranho, eu disse, nossa, como, por mais que tivesse, né, todo o cansaço, mas eu notava que é como se é um cansaço gostoso, não era aquele cansaço daquela sobrecarga que eu sentia na época que tava uma loucura frenética de trabalho, de 1000 coisas para fazer, né? Enfim, então acho que foi bom essa parte de desacelerar, mas que foi muito difícil a questão de me adaptar a isso, a mudar minha rotina para conseguir, né, ser profissional, que eu amo o que eu faço, né, para conseguir ser dona de casa, para conseguir ser mãe, para conseguir ser esposa, enfim, conseguir ser mulher, né, para se cuidar, para ter meu tempo de treinar, para ter meu tempo de ir no salão. Então tudo isso, mas você vai desenvolvendo esse jogo de cintura. É difícil, mas a gente vai conseguindo se adaptar. Eu acho que hoje em dia, nessa fase que eu estou vivendo, seria mais isso. Aí eu já trago um gancho pra você, que assim, a gente conversa muito, né? Ali a gente sempre conversa muito, eu aprendo muito, assim, com a Lia. A Lia, pra mim, é uma figura realmente de mãe, troca, mulher, né? Você esposa. também tá surpreendente, né? Eu aprendo muito com ela e principalmente, assim, porque ela já tem 2 filhas e a educação, assim, das meninas eu acho extraordinária, como ela consegue, assim, porque, gente, você tem que gerar muita coisa, né, quando você se é mãe e mulher. Lia, me conta, assim, você já como uma mãe já mais madura, de 2 filhas, qual foi a diferença? Quem era a Lia na maternidade da Lara e quem era a Lia na maternidade da Liz? Tá. Falando da Lara, né, que na época bem mais novinha, né, a gente é imatura em vários aspectos, né, tanto das inseguranças, entendeu? Eu falo muito também, antes da gente vir para cá, eu estava pensando muito sobre isso. Uma das coisas que para mim foi fundamental, a grande diferença que eu vejo foi minhas transformações de corpo, entendeu? Com a Lara, eu não me cuidei, eu negligenciei exercício físico, não sei o que, acho que eu era mais nova também, fui deixando o corpo voltar naturalmente e tudo. E com a Liz eu já tive cuidado diferente, que eu tive uma maternidade mais tarde, né, já com quase 40 anos, e aí não, peraí que eu tenho que me cuidar, né, é diferente aqui, a situação é diferente. E eu vejo basicamente isso aí na diferença. Em relação afetivamente, gente, o primeiro filho, a gente trata como aquela historinha, é de cristal. É de cristal, literalmente. Eu vendo a Renata falando aqui, que passou 3 dias sem dormir. Eu tô vendo aqui vocês falando, eu vejo muita coisa que eu vivenciei, tá assim, reacendendo aquele negocinho aqui, relembrando, né? E realmente é isso, entendeu? Então foi uma maternidade que eu tive muita ansiedade, porque eu não dava conta. A amamentação para mim foi muito difícil no primeiro filho. Eu tenho uma mãe que é pediatra e essa mãe vivia no meu ouvido, que eu tinha que amamentar até o 6º mês, no mínimo até o 6º mês. Não dei conta, eu não tinha leite suficiente e todo um processo, né? E aí, quando vem o segundo filho, aí veio mais tarde ainda, aí o filho é de cristal, não, o filho é de vidro. E a gente deixa cair e quase não se quebra. E ela cai muito, né, Dani? A Dani me acompanha. Eu comecei a treinar com a Dani, a Liz tinha 1 ano, eu acho, 1 ano e pouco. Então, assim, a Liz cai muito, a Liz me dá muita dor de cabeça, mas é o filho que mais é desenrolado, entendeu? Que menos me dá preocupação. É uma parte da maternidade mais gostosa, entendeu? Que eu consigo curtir muito a maternidade da Liz em relação à Lara. Tenho aprendido muito com a Liz e transferindo para a Lara, entendeu? Eu sobrecarregava muito a Lara de cuidado, de zelo, e aprendi a deixar ela ser mais livre, ter mais autonomia, ser mais independente, né? E a Liz já
já nasceu andando praticamente. Então, assim, eu tô tentando puxar a rédea, né? Então, é basicamente isso. E aproveita e dá um conselho pra gente. Gente, eu só posso dizer assim, eu acho que a gente tem que ter muita resiliência, muita paciência. A maternidade todo dia é um desafio novo. Dizer assim, se disser pra você que a fórmula que eu usei na Lara é a mesma da Liz, não é. Se você tiver 3, 4, 5 filhos, com certeza vão ser filhos totalmente diferentes. Eu confesso que eu digo assim, eu me renovo com a Liz, né? Porque o que eu passei com a Lara, eu não tô conseguindo, não é nada igual com a Liz, entendeu? Então, assim, é ter paciência, é ter resiliência, né? Calma. Eu me considero uma pessoa calma, tranquila, né? Mas, assim, você tem que ter muita, né? E ter muita paciência, porque, né, são situações que aparecem, assim, do nada, do dia a dia, que você tem que ter tranquilidade, né, e paciência para poder lidar com aquilo ali, porque tem coisas que simplesmente fogem, né, do controle da gente, realmente foge, a gente às vezes se programa para uma coisa e essa coisa não dá certo e a gente meio que se frustra, mas aí a gente tem que dizer, não, tá tudo bem, é porque tem que ser assim, entendeu? Então, é isso, é paciência, resiliência. E eu queria saber também agora de todas, né, o que é que dentro da maternidade faz vocês se reencontrarem, né, aos poucos. Eu sei que ainda vai acontecer a questão do Gabriel nascer e tudo, mas você também, quando tá gestante, a gente precisa se reencontrar, né? O nosso corpo muda muito, as nossas expectativas mudam. Então, o que cada uma passou para falar, não, eu estou me reencontrando agora. Tem uma música da Sandy, né, que fala sobre essa fase do puerpério, e eu acho que é muito isso, né? A gente vive um caos, e aí você precisa se reencontrar perdida naquelas várias versões que você construiu, que você não sabe mais nem o que é, o que não é. Então, o que para vocês, o que foi feito, o que é que vocês conseguem no dia a dia se reencontrar como mulheres? Eu acho que assim, eu tinha trabalhado muito antes mesmo de engravidar, na terapia, também com a minha psiquiatra, as questões do corpo, de perder o controle sobre a minha vida, porque eu sempre fui muito controladora, sempre fui muito planejada. Já passei por várias crises de ansiedade. Então, quando eu cheguei lá, eu considero que eu já estava bem melhor. Mas, claro que uma gestação vem para mudar tudo. Tanto é que veio quando eu menos esperava, né? Eu tinha acabado de chegar de viagem. Então, já começou por aí. Já não dá para planejar. Realmente, Deus faz o que quer na hora que é para ser. Então, eu me vi sem aceitar muito bem, que seria naquele momento, já marquei com a minha terapia, com a minha psicóloga para fazer uma terapia de resgate, para entender aquilo que estava acontecendo. E ela me deu um conselho que eu estou levando para todo mês. Todo mês eu penso nisso. Vá curtindo cada momento no seu tempo, do seu jeito, porque ninguém tem uma gestação e uma maternidade igual, ninguém. Se para você agora é um choque, daqui a pouco você vai começar a curtir. Então, quando eu comecei a curtir, eu não estava esperando que eu ia começar a curtir ali. E eu não sei te dizer qual foi a semana, qual foi o dia. Talvez tenha sido o dia do ultrassom, que eu realmente via aquele bebê ali, é meu filho. Eu comecei a conversar com ele. Mas no começo eu me cobrei muito. Eu me cobrei demais. Meu Deus, todo mundo já fala que ama muito. Desde do momento do teste. E pra mim não estava sendo daquele jeito. Eu acho que nós mulheres, a gente se cobra muito. Ser iguais às outras. É uma cobrança até nossa. Eu acho que nem é tanto dos outros. E aí eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. Eu vivi mais ou menos isso também na gestação. Eu acho que essa questão de você ser médico também deixa você um pouco, assim, não se empolgar tanto, né? Porque na minha cabeça sempre eu tinha que esperar. Vai que eu perdesse, né? Então eu ia me encantar por uma coisa que talvez não acontecesse. Aí depois vem as incertezas do próprio bebê se desenvolver, né? Então acho que isso também está muito ligado à nossa profissão, né? E às vezes a gente acaba não curtindo por essas questões. No começo. Inclusive, meu marido chegou a ficar com raiva de mim, porque ele todo empolgado. E ele é médico também, mas ele é homem. Então existe essa diferença. Ele ficou até com raiva de mim, porque ele já estava bem empolgado desde o começo. Raiva assim, né?
Ele já estava empolgado desde o começo, dizendo que amava e super... meu Deus, vai dar tudo certo. E eu sempre esperando o próximo exame. Ele, meu Deus, tu não consegue ficar bem, aproveitar. Eu disse, eu tô ótima, tô super feliz, mas calma, eu quero realmente ter meu tempo. E aí ele respeitou e foi fluindo. E hoje, Ave Maria, a gente é um poço de felicidade. Eu tô super positiva, que eu não esperava que eu fosse ser tão positiva. Vai dar tudo certo, eu não sei explicar. Hoje eu tô com muita fé de que vai dar tudo certo. Eu não conto que vai dar errado, vai dar tudo certo. Não sei como, mas vai dar. E vai. Não é? Eu acho que eu passei também com algo parecido no início da gravidez, é um choque também. E aquela coisa, meu Deus, como é que vai ser? E vai mudar tudo. E eu acho que no momento, assim, que a gente descobre, é muito solitário. Porque é só você que está passando por aquilo. Por mais, o marido tá ali, mas ele não está passando pelo que você está passando. Né? Todas as mudanças hormonais, né, do primeiro trimestre, eu acho que são bem difíceis. Né? E aí vem a questão dos exames. E eu estava até tranquila. Até realmente, eu acho que quando eu fiz o segundo morfológico e deu um aumento do meu líquido amniótico, aí eu vi que eu fiquei, assim, muito tensa, muito preocupada. E aí foi realmente um período que foi um pouco mais conturbado, né? Cada exame era diferente. Será que a gente vai descobrir a causa? No final foi idiopático e deu tudo certo. Nada com o bebê ou comigo que justificasse. A maioria das causas é idiopática, ou seja, isso é um motivo aparente, né? E aí, no pós-parto, eu acho que também foi uma fase difícil de me reencontrar por causa de todas as mudanças, né? Porque também eu acho que é muito solitário. Porque por mais que você tenha uma rede de apoio maravilhosa, por mais que um pai muito presente, mas tem coisas que só você está passando. A madrugada, né? É você e seu bebê, né? O parto em si, né? A questão realmente da amamentação, né? Daquele instinto materno de você estar muito atenta a qualquer coisa. E é que o Caio, meu esposo, assim, acordava junto comigo, ajudava. Tanto que nos primeiros 15 dias, assim, nós não quisemos que não tivesse ninguém. Era eu e ele ali no cuidado. Mas eu acho que eu fui me reencontrando, né, no pós-parto quando eu comecei a voltar até algumas coisas para a Maíra, né, que eu deixo um pouco de lado a Maíra só mãe, porque eu acho que a gente entra muito nisso no puerpério, né, de eu sou a mãe e aí as outras Maíras ficam anuladas por um período ali. E aí você vai voltando aos poucos, sai de casa um pouco, vai tomar um café sozinha. E faz, né, parte, né, do processo. Sim. Acho que precisa existir esse processo, assim, pra gente sentir, né? Sim. Quem é você como mãe, quem é você como marido, quem é você como marido e esposa. Eu acho que tá tudo um processo, sem cobrança, né? E aí você vai fazendo pequenas coisas, vou voltar ali um treino, né, adaptado para esse meu período, vou ali no salão, vou ali resolver alguma coisa, nem que seja ir no supermercado, mas que você diz assim, ai meu Deus, eu, né, consigo ainda, né, fazer essas coisas. E aí as coisas vão se organizando. E eu acho que leva um tempo, cada um vai ter seu tempo, mas eu acho que até foi mais rápido do que eu esperava. Né? Eu acho que um período de choque maior, eu costumo dizer, foram os 10, 15 primeiros dias, foi aquele choque. Depois desse período, né, que eu acho que é algo que hoje em dia se fala bem mais, dessa questão da maternidade, porque antigamente até a minha mãe falando, não, no início, quando a mulher tinha um filho, ela ficava quase que trancada dentro de um quarto com a criança 1 mês, 2 meses. Eu disse, meu Deus! Né? Eu que sempre fui muito ativa, eu disse, meu Deus, isso é adoecedor. Né? Porque é importante para a saúde mental você também ter aqueles pequenos momentos. E que bom que isso mudou. E que as pessoas entendem que é saudável para a mãe, que ela também tem esses momentos. Então, acho que isso foi muito importante nessa minha fase. Né? E aí, aos poucos, você vai se reencontrando mesmo, como mulher, né? Gente, para mim me reencontrar depois do meu primeiro filho foi demorado. Ai, eu tô passando assim. Eu confesso que eu acho que a Lara tava com uns 3 anos, 2 para 3 anos, porque eu me dediquei absurdamente para a gravidez, quando a criança nasceu. Eu acho que certeza, eu sempre tive a vontade maior de ter filho até do que de casar. Então, quando veio aquilo, veio como uma realização tão grande que eu me dediquei absolutamente, entendeu? Pra ela, entendeu? Assim, aí eu levei puxão de orelha do marido, levei puxão de orelha da mãe, vamos voltar à realidade, entendeu? Eu me dediquei realmente para aquilo ali. Eu só depois, quando a Lara acho que estava com 1 ano e meio de idade, foi que meu marido, a gente vai viajar, porque era uma coisa que eu gosto muito de viajar, e meu marido não gosta muito de viajar. A gente vai fazer uma viagem. Porque, assim, eu
tava naquilo, eu tava vivendo aquela bolha, entendeu? Então, assim, aí aos poucos eu fui, né, gradativamente eu fui voltando ao meu eu e tudo. Demorei muito a voltar a cuidar do corpo e tal. Já com a Liz, eu tava Lia, entendeu? Foi assim, foi uma gravidez que foi planejada, né, que demorou muito a acontecer. E aí eu acho que eu me reencontrei no dia seguinte. Tava bem. Mas assim, é aquela história, né? O segundo filho deixa a maternidade bem mais prazerosa, bem mais gostosa. E aí me cuidei logo de cara, entendeu? E foi assim. Foi fluindo. Maravilhoso. E já puxando, né, dessa deixa que você deixou em relação aos treinos. Nós mulheres, mães e tudo mais, a gente geralmente tem essa cobrança muito social mesmo, fora da gente, né? Uma cobrança social de... Tipo assim, eu vou dizer, eu também fui igual ali, eu sempre pensei mais em ser mãe até do que casar. Então, ainda estou tentando voltar para a Dani ainda. Mas tudo bem, estou no processo, vai dar tudo certo. Vai acontecer. Mas a gente vem nessa cobrança muito assim, vamos supor, passei o dia fora, não vou tirar essa horinha pra treinar porque quero estar com a minha filha. Né? A gente tem mas ao mesmo tempo, a gente tem que procurar um autocuidado também nessa parte de preciso estar bem para cuidar do meu bebê, preciso estar bem também pro meu marido, pro meu relacionamento, porque é importante. Me falem como foi que a XS pode entrar na vida de vocês para deixar vocês mais felizes como mulheres, agora sim, nesse período de vocês. Pra mim, a XS me ajudou muito, porque no começo, aquele choque de falta de cafeína, de disposição, sabe? Ela bateu. Mas, assim, eu nem fiquei aquelas gestantes que perdem totalmente a disposição, não. Eu estava bem, mas 5 horas da manhã, 4, né? Porque eu acordo 4, não era a mesma coisa. Mas ter ali, saber que tinha um personal que ia estar me ajudando, que ia estar fazendo tudo por mim, só por mim, eu acho que foi uma mudança de chave, porque não era mais uma questão estética, não era mais uma meia maratona que eu queria completar, era saúde, bem-estar, cabeça, era uma dor lombar que eu queria prevenir meses antes, é um parto normal que eu quero ter, então a XS me ajudou antes da gestação, tá ajudando durante, eu sei que vai ajudar no pós, então eu acho que eu já estou nesse processo já tem um tempo, e consegui planejar, espero continuar conseguindo, né, ter esses treinos, e eu acho que a XS ajuda nesse aspecto. No meu caso, eu acho que foi importante todas as fases, né? A fase realmente do pré, né, que eu estava tentando, porque eu estava numa fase muito legal, muito tranquila, já estava, né, treinando há um tempo com a Dani. Na gravidez, eu acho que foi extremamente importante, porque a Dani conseguiu, né, ir adaptando os meus treinos de acordo com cada fase da minha gestação. E a gente conseguiu treinar até quase o finalzinho mesmo. E eu tive sorte, né? Porque eu não tive aquele período de falta de energia, né? Ou sonolência excessiva no primeiro trimestre eu não tive. Incrível. Apesar da falta de cafeína, né? Mas eu notava que faltava aquela cafeína só para dar aquele up, mas eu não fiquei dormindo demais e nada disso. Mas eu acho que assim, o que foi mais importante foi na saúde mental, porque realmente eu saía do treino, né, mais tranquila, mais endorfinada mesmo, né, e eu senti essa diferença no meu dia a dia, na minha saúde mental, né. Na física também foi extremamente importante, eu também, a Dani sabe, né, a minha gravidez, consegui treinar até quase o final, porque realmente foi muito tranquila, eu conseguia, né, manter a questão da marcha, né, para não ficar tanto aquela marcha anserina, que a Dani me ajudava, a questão de dores, né, lombar também eu não tive, eu só tive mais no finalzinho pelo peso da barriga por causa do polidrâmio, e no pós-parto eu acho que me ajudou a voltar, talvez mais rápido do que eu voltaria, né, se eu não estivesse treinando. Claro que sempre trabalhando aquela questão de que não vai voltar na velocidade que a gente quer. Né? É na velocidade realmente que cada corpo exige, que cada fase vai exigir de você. Mas a saúde mental eu acho que foi o principal, porque às vezes no puerpério eu lembro muito disso, eu estava assim, o dia em casa, trancada, eu disse, meu Deus, eu vou sair de casa, eu vou treinar. Vou ver a Dani, vou conversar, vai mudar minha rotina. E aí eu voltava, né? Até mais leve também.
né? Além da questão do treino em si, mas estar lá com ela, conversando, trocando experiência, que a gente trocava muito, fases bem parecidas. E aí foi muito importante, assim, no puerpério, eu lembro bem, assim, naquela fase, assim, dos 3 primeiros meses, era um dos ápices do meu dia, era ir treinar. E para você que também quer esses benefícios da Maíra, acessa aqui nosso QR Code e marca sua aula experimental, ó. Você que tá gestante, puérpera, tá tentante, nós temos uma equipe totalmente capacitada para atender você. E Lia, me conta. Vamos lá, a XS entrou na minha vida, assim, as meninas já estavam maiorzinhas, né? Mas eu confesso que a Dani foi uma das responsáveis da minha transformação, né? A gente teve um dia assim do nutricionista, mas eu confesso assim que pra mim malhação era uma coisa muito difícil. Eu adorava fazer dança. Eu sempre fiz dança. E eu associava a dança ali a ajuda de perda de peso, um cardiozinho, meia boca, né, e tudo. Mas depois que eu entrei para a musculação de fato, é que eu vi realmente acontecer as transformações no meu corpo. Até porque eu tô caminhando, eu sou uma mulher 40 mais, né? Então já vem as oscilações hormonais, né? Obviamente que você ter aquele personal que tá todo dia assim, tô chegando, né? E tudo aquilo ali lhe dá aquele estímulo, né? Então às vezes tem aquele dia que você não tá tão bem, tão empolgada e tudo, mas tem aquele estímulo lá e você vê a mudança no corpo, como vai melhorando e tudo. Marido elogiando em casa, não sei, os amigos, não sei o que, a gente se sentindo bem, botando uma roupa e tudo. Tudo é uma junção de coisas, né? E a Dani, junto com a XS, me dá esse suporte, né? De estar todo dia ali treinando. A gente tem nosso horáriozinho há muitos anos fixos, fiéis, né? E isso tem me ajudado, sem contar também na saúde mental, né? Que tem dias que a gente não acorda tão bem, ou não vai dormir tão bem, aí chega lá de manhã, a gente sai com outra cabeça. Eu, pelo menos, eu sou assim. Tem dias que a gente quer só um café e um pré-treino da Virgínia. Exatamente. E aí, a gente treina ali e fica bem, né? Fica Mas ótimo. assim, pra mim foi muito benéfico, assim, eu só tenho tido ganhos positivos, graças a Deus, em relação ao treino, né? E é isso, eu era uma pessoa que odiava musculação e hoje eu gosto. Falta não, eu não viu? amo, eu gosto. Mas não falta, não tem falta, o peito verdade, perigo. não falta, né? E essa questão também do treino é engraçado porque ele muda totalmente, né? E eu muito acostumada a fazer treino com alta intensidade, alta carga. Quando começaram aqueles treinos, agachamento com um pezinho... Flexão de quadril. Eu ficava assim, gente, não. Mas fez total diferença no meu parto. O meu parto foi muito rápido. Muito rápido. Então, eu acho que essa questão do treino, além da saúde mental, é essa preparação também para a recuperação, aliás, para o parto e para o pós, né? Para a sua recuperação também. Ajuda a manter a saúde mental durante a gestação, que foi onde eu acho que mais conseguiu me segurar. Os dias as semanas, assim, que eu não conseguia treinar e tudo, eram as semanas que eu mais ficava angustiada, chateada e tudo. Mas o treino, ele é indispensável. Estou super ansiosa para voltar. O Santino já me liberou, então já estou esperando. Com 8 dias. Gente, mas realmente, o treino, ele trabalha tanto o corpo como a cabeça. É impressionante, assim, independente da fase que você tiver, filhos mais velhos, a gente precisa daquele momento. E pra mulher, às vezes é muito difícil tirar 1 hora do dia, porque é muita coisa que a gente tem que dar conta. E é o que eu sempre reforço pras minhas alunas, né? Eu, como especialista em treinamento pra mulher, é o que eu falo. Não abdique do seu horário de treino. Não abdique, porque às vezes é a única hora do dia que você se dedica pra você. Você está se dedicando para os seus filhos, para o seu marido, para a sua casa, para a sua família, resolvendo o problema de todo mundo. E às vezes é aquela única hora que você está se dedicando pra si, pra você realmente. Então é assim, é o que eu bato muito para as minhas alunas, não abdique, não abra mão do seu horário, não abra mão do seu horário. Deixa o mundo se acabar, a gente resolve depois. E não se acaba, gente. O mundo não se acaba, a gente consegue, a mulher ela consegue driblar as coisas de uma forma que só a gente sabe, e nem a gente sabe como é que a gente faz isso, né? É, verdade.
Quero aproveitar um pouquinho agora da Maíra como profissional e perguntar para ela o que é que ela pode dar de conselho para a gente, né? Falando em saúde mental nessa fase, tanto de gestação quanto puerpério. O que é que a gente consegue fazer? Quais são os sinais de alerta que a gente precisa ter, né? Para a gente poder recorrer a um profissional. Então, o que é que a gente consegue fazer para ter um melhor controle emocional nessas fases? Bom, assim, a gravidez e o puerpério já é uma fase mais delicada, né, que tem um aumento, né, do risco de instabilidade psiquiátrica, de desenvolver transtornos psiquiátricos, né, uma ansiedade, uma depressão, por tudo que ela envolve, né, as alterações hormonais, as mudanças físicas, né, as restrições que a gente vai apresentando, né, e eu acho também a mudança de fase de vida, né, porque principalmente no puerpério, né, muda, acho que eu costumo dizer assim, muda tudo. Então, assim, já é um período mais delicado. Não é à toa que o blues puerperal, né, que é um período que começa nos primeiros dias e vai até 15 dias do pós-parto, é um período que pode até cerca de 50% a 80% das mulheres terem alterações, né, emocionais decorrentes das alterações hormonais. Né? Não só hormonais, mas como eu falei, né, físicas, do próprio parto e da situação. Então, é um período que eu costumo dizer que a gente tem que redobrar o cuidado mesmo com a nossa saúde mental, né? A atividade física, a gente sabe que já está bem embasado, que é algo que não só previne, né, essas instabilidades, como ajuda no tratamento. Então, uma pessoa que já tem um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, a atividade física é recomendado, né, para ajudar naquele quadro. Claro que dependendo da situação, né, tem que recorrer a um psicólogo, a um psiquiatra. E alguns sinais de alerta, porque assim, as variações hormonais vão propiciar essas mudanças emocionais. Mas eu sempre costumo dizer, se forem sintomas que são intensos, sintomas que são persistentes e que estejam influenciando, né, ali na funcionalidade e na qualidade de vida, já é um sinal de alerta. Né? Porque emoção como tristeza, irritação, é inerente ao ser humano. Mas dependendo da intensidade, da persistência daqueles sintomas, daquelas alterações emocionais, é importante procurar um profissional. Mas aqui reforçando, né, a questão da atividade física, né, é importantíssimo. Então, assim, eu acho que é algo indispensável. E eu, como psiquiatra, eu costumo dizer que eu também faço atividade física para não ser aquela falsa moralista, de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que a atividade física é importante, né, e que é assim, você precisa realmente persistir, não porque você gosta, como a Lia trouxe. Eu também não sou a maior fã de musculação da vida, mas realmente como algo que vai ajudar na sua saúde mental. Então, isso é importantíssimo, importantíssimo. Com certeza. Eu, vivendo essa fase, né, eu olhava pra minha bebê e começava a chorar. Aí o Chico, por que tá chorando? Porque ela é muito linda. Porque ela é perfeita. Porque ela é perfeita. Porque eu não... Aí uma hora, porque eu não consigo dormir. Gente, e é uma lágrima que você não controla. Ela só cai. Só cai. Né? Ela jorra, exatamente. Aí eu ficava assim, meu Deus, será que eu tomo uma sertralina? Será que eu não tomo? Será que eu tô bem? Mas foi passando, foi melhorando. Passa. E passa. E aí é realmente a gente entender, né? E prestar atenção nesses sinais aí mais de Às vezes falta um pouco de, às vezes, conhecimento, Isso. né? Tem muita história daquele baby blues, né? Que a gente, às vezes, a mulher tá entrando naquela fase, né? A doutora aqui pode até falar melhor, mas você tá entrando numa fase depressiva, ali, mais chorosa e tudo, e às vezes a mulher puérpera, né, não entende o que é aquilo ali, né? Falta conhecimento, né? Eu acho, inclusive, assim, eu vendo vocês, as mães são super esclarecidas, estudam muito, veem muito, e eu senti muito isso na minha primeira gestação, né? A gente não tinha tanto acesso a tantas notícias, a tantas informações. Hoje tem milhares de cursos, né, treinamentos e tudo. Então, eu achei que eu senti um pouco, entendeu? Mas, assim, meu pai, que é médico, chegou para mim e sinalizou isso, entendeu? Mas eu acho que eu não teria sentido isso, entendeu? Eu não teria percebido isso, entendeu? Então, reacender um alerta, entendeu? Então, assim, é muito bom ter esse esclarecimento, né? A gente ter esse acesso, né, a isso para... E eu acho que é fundamental, que é bem mais difundido, é essa questão da fantasia da maternidade, né? Que é tudo lindo, tudo maravilhoso, que é tudo perfeito, e que se comigo não tá sendo assim, meu Deus, será que eu sou uma mãe ruim? Será que tá errado alguma coisa? Eu sou doida alegre, eu sou totalmente doida alegre. É um mundo se acabando, eu doida alegre.
Eu sou dessas. Mas às vezes é melhor, entendeu? Sim. E você idealiza Às vezes é o melhor seu ser bebê doida alegre, entendeu? toda bonitinha, os cabelos tudo pra cima, Exato. em casa, o seio vazando leite. E você, meu Deus, o que é isso que eu tô vivendo, né? E eu acho que hoje está sendo mais difundido de que, olha, não é assim, só flores, né? Tem a parte maravilhosa, mas também é muito desgastante, é muito complicado. E a questão do blues, eu acho que está sendo, assim, cada vez mais falado dessa alteração emocional que a mulher tem nesse período pós-parto pelas baixas hormonais súbitas que acontecem no pós-parto. Então, é normal, né, ter essas variações de humor nesse período pós-parto imediato, desde que sejam alterações, né, que sejam autolimitadas, ou seja, não ultrapassem ali os 15 primeiros dias de pós-parto, né, e que não sejam graves o suficiente, por exemplo, para atrapalhar no cuidado com o bebê, né, na sua relação com o bebê, né, e na sua funcionalidade mínima. Porque, assim, a gente vai ter a privação de sono, a gente vai ter, né, a questão do pós-parto, né, das alterações hormonais, que já vão interferir um pouco no funcionamento da mulher. Mas se aquilo estiver dentro de um contexto que é aceitável, é tranquilo, né? Mas se isso realmente ficar mais intenso, atrapalhar a relação da mãe com o bebê, que é algo que a gente pontua muito, né, os cuidados com o bebê, isso já é um sinal de alerta, né? E a intensidade de tudo. Porque, como a Renata trouxe, né? Tem um dia que eu tô, meu Deus, estou chorando por tudo. No outro dia, ai, meu Deus, que coisa maravilhosa ser mãe. Aí, com 5 minutos, meu Deus, como é desgastante. Quando é que vai passar? Mas uma coisa que eu acho que me ajudou muito, além do conhecimento, mas é diferente você ter o conhecimento de quando você está passando, né? Mas eu acho que a minha consultora de amamentação, acho que ela me ajudou muito. Ela disse, nossa, você tá tão bem. Eu disse, mulher, mas hoje eu passei o dia chorando. Eu tava com os olhos assim inchados. Ela, mulher, mas tu só chorou quantos dias? Eu disse 2. Ela disse, pois você tá ótima. Tá chorando é pouco e vai já passar. Passa. E eu ficava muito isso na minha cabeça. Eu disse, é uma fase e vai passar. E passou. Porque desliga um disjuntor hormonal, né? Você tá lá em cima, bum, desliga. Exatamente. E nessa hora aí entra também o que eu acho muito importante, que é a questão da rede de apoio, né? Que depois que você tem filho, ela nunca acaba. Eu converso muito com a Lia, ela vai fazer qualquer coisinha dela. Não, Dani, mas a minha mãe, que vem lá do Tianguá, vem pra ficar com as meninas. E me fale um pouco mais como é essa rede de apoio pra vocês. Quem é essa rede de apoio? Porque eu falo de rede de apoio, eu já quero chorar. Porque eu lembro logo da minha mãe, né? Porque a minha mãe é uma rede de apoio, assim, pra mim. É surreal. E quem é a de vocês? A minha mãe, né? Minha mãe, minha tia, as babás. As babás, As gente. babás. A gente Não tem que ter falo, outro meu episódio cunhado, pra falar só de babá. meu cunhado. Assim, eu acho muito importante a história, quando a gente fala de rede de apoio, a questão da babá. Por exemplo, eu tive muita sorte com a Liz e com a Lara, 0, né? Então, assim, com a Liz, graças a Deus, tá a mesma. A gente nem pode elogiar muito, né? Fala abaixo. Tá com a mesma, né? Então, assim, alguém quer. já vira, horrível, de gente. certo modo, a rede de apoio que você pode sair, passar 2 dias e ela vai estar ali, vai dar conta, né? Do dia a dia e tudo. Mas, assim, pra mim, rede de apoio maior mesmo é minha mãe, a família do meu esposo, um cunhado, minha cunhada, ajudam. E as babás, é isso. É assim, a nossa rede de apoio é basicamente a principal, a minha e do Caio, é a minha babá, né, assim, que eu tive muita sorte, graças a Deus, porque a nossa família, ela mora no interior, né, tanto os pais dele, como os meus pais, minhas irmãs também moram todas lá. Hoje a gente tem os 2 irmãos do Caio morando aqui, mas uma cunhada veio há pouco tempo, então, assim, volta e meia, quando eu preciso de alguma coisa, ela, né, sinaliza, ela se oferece, né, e também tem a outra que mora no meu prédio, mas assim, eu digo que a minha babá porque as minhas cunhadas e meus cunhados, querendo ou não, já têm a vida deles. Sim. É tudo, né, muito programado, muito cheio de atividades. Então, realmente, hoje é a minha babá. Assim, minhas mãos, meus pés e Ave Maria. Sou eternamente grata. Né? Mas, claro, talvez numa necessidade de uma viagem, alguma coisa, eu sei que tanto os pais do Caio como os meus pais são avós muito presentes. Então, eu sei que isso não vai ser impeditivo para algo muito programado, Sim. com antecedência para eles conseguirem vir. Mas o dia a dia, né, no perrengue mesmo, nas adversidades, é a minha babá.
que é maravilhosa e que, assim, tá com a gente há alguns meses e com fio de olhos fechados. Tu já pensou na tua rede de apoio? Pois é, tava aqui antes de engravidar, pra vocês verem, né, como uma gatinha é programada. Eu já conversava muito isso com meu marido, que eu não queria jogar essa responsabilidade obrigatoriamente nos nossos pais, na minha mãe, porque meu pai não tá mais aqui. Minha irmã é bem jovem, então o namorado dela sai e tal. E eu sabia que eu queria ter uma babá por causa disso, porque eu não queria jogar essa responsabilidade. Apesar de saber que eles vão chegar junto, eu não queria depender disso. E eu acho que as mulheres, isso é uma grande questão também, a tal da cobrança da rede de apoio. A gente, às vezes, nem percebe, mas a gente cobra que eles ajudem e tal. Então, eu acho que a babá entra muito nesse aspecto. Se você puder ter uma, tenha. Porque eu acho que vai ser incrível. Sabe? Babás, por favor. Quem estiver vendo esse episódio, precisamos de 2, tá? Pode ser o mesmo QR Code. Já estou esperando. E a sua rede de apoio, doutora Renata? Minha rede de apoio. Gente, primeiro de tudo, mãe, né? Minha mãe. Eu passei a amar mais minha mãe depois que eu virei mãe. Sim. Gente... A minha mãe é incrível demais, né? A mãe da gente. Nossa, é assim... Verdade. E a gente entende um monte de coisa que nossas mães faziam, né? Sim. Eu olho assim, eu falo... Porque hoje, querendo ou não, eu tenho uma situação financeira totalmente diferente do que minha mãe tinha. Então, minha mãe não tinha rede de apoio. Ela não podia contar com os meus avós, nem de um lado nem do outro. Ela... Não tinha ninguém. Era ela e eu sou a segunda filha. Então, ela já tinha o meu irmão que tinha 4 anos. E eu não sei como é que ela deu conta. Porque era outra época, né? Eu não sei. Então, eu admiro a minha mãe ainda mais, né? E hoje ela tá lá em casa cuidando da minha filha enquanto eu tô aqui. E toda hora ela fala, vai fazer tal coisa que eu fico com ela. Ela sai do trabalho dela, da empresa dela, deixa de cuidar das coisas dela para poder estar com a minha filha. Então, a minha mãe, eu já admirava muito ela, eu já amava muito ela. E depois que eu me tornei mãe, eu amo mais ainda. Porque eu vejo que o tanto de coisa que ela passou e o quanto ela ama minha filha, né? E eu acho que mais precioso é você ver alguém amar a sua filha numa intensidade tão grande quanto você ama também, né? E outra pessoa também que tem me ajudado muito, meu pai, minha mãe e meu pai, não tenho nem o que falar. E a minha sogra também. Minha sogra é uma avó super babona, também tá todo momento que precisa perguntando. Eu acho... legal que nesse processo da família, geralmente todo mundo se volta pro bebê e a mãe fica um pouco de lado, esquecida. E eu consegui sentir abraçada das duas formas. Tanto por mim, olharem pra mim, quanto olharem pra bebê. Então, minha sogra chega lá em casa com um monte de coco pra... Ela disse que ia aumentar a produção do leite. Então, ela chega lá em casa com um monte de coco, pega a menina, vai dormir, vai deitar com o Chico um pouquinho, vai descansar. Então, eu vejo esse cuidado muito dos dois lados. E estou precisando de uma babá. Gente, o QR Code... E o QR Code está aí pra da XS. Mas, assim, eu não tenho que reclamar dessa rede de apoio que eu estou tendo, não. Tem sido incrível. Gente, a gente sabe que a maternidade é um momento de muita crítica, né? E, Lia, mais uma vez pra você, porque como eu sempre venho ressaltando aqui no episódio, eu acho que a maturidade, né, de 2 gestações, você já aprende a filtrar mais essas críticas, porque às vezes vem umas críticas e a gente fica se sentindo mal e tudo mais. O que é que você, como mãe, aprendeu a filtrar nessas comparações? Quase tudo. Escuta mais ninguém. Eu acho que é o certo. Eu acho que eu pelo menos eu procuro de tudo que vem de crítica em relação à maneira como eu crio minhas meninas, a maneira como eu lido com o comportamento de uma ou de outra. Eu escuto, eu trago pra mim como aprendizado, entendeu? Mas, assim, levo pra mim o que eu acho que é relevante, né? E o que eu não acho interessante, eu descarto. Eu costumo dizer que eu falo pra minha menina mais velha, eu digo, eu tô fazendo com você, eu tô tendo certos comportamentos com você que minha mãe teve comigo, entendeu? Porque pra mim foi válido. Eu achei que pra mim foi boa essa criação, entendeu? Então, pra mim, a minha melhor crítica, a maior crítica que eu recebi é até da minha mãe, entendeu? Porque
ela me criou de uma maneira tal que hoje eu tô transferindo para as minhas meninas, entendeu? Então, assim, eu acho que toda crítica é válida, vem pra gente, eu recebo, entendeu? E aquilo ali eu filtro. Eu não vou ficar mal, nem aqui, nem outro. É verdade que com o tempo, com a maturidade, né, com a idade, a gente não se choca tanto com certos comentários, né? Mas que serve eu acho que sempre é construtiva, entendeu? Serve pra gente pensar, pra gente ver o que é que a gente tá errando, o que é que a gente tá acertando. Então, eu acho que é válido as críticas. As críticas também, né? E falando de crítica, Karenina disse pra gente, o pessoal tem criticado muito essa questão da corrida, da musculação, como é que estão os comentários, né? Porque o pessoal gosta de se meter. Eu já ia até dizer que eu não estava recebendo muita crítica, mas sobre a corrida, né? Sim. Tem. Desde o começo recebi, mas eu sempre fui muito certa da minha decisão, porque não foi uma decisão tomada irresponsavelmente, foi uma coisa que eu defini com o meu treinador, o Chico, da XS, com o meu marido, que também é médico, também treina comigo, com a minha médica, que também é muito ativa e é muito pró-atividade física, e ela, quando ela viu o quanto eu fiquei ansiosa por ficar um mês sem correr, porque eu tomei essa decisão de ficar de 4 a 8 semanas sem correr, e eu cheguei lá mais triste, mais ansiosa, e ela, volte agora, vai fazer muito melhor para você do que pontos negativos. Eu posso enumerar aqui inúmeros pontos positivos, então volte principalmente pela sua saúde mental. Então eu acho que as críticas eu nem levei tanto em consideração da corrida, porque minha médica estava aprovando, meu marido, meu treinador, e eu estava bem, por que eu vou pagar essa crítica? Mas, como a Lia disse, claro que críticas a gente escuta e tenta ver se vai levar algum canto positivo, mas se não vai, joga fora. Pronto, é isso. E é engraçado que realmente, assim, as mães mais antigas, principalmente, por exemplo, a minha mãe ficou horrorizada quando eu estava treinando, e eu postava treinando, e a Dani postava e eu repostava. E minhas irmãs, menina, vai se aquietar, a minha mãe isso. tá em pânico. Ela está em pânico. Gente, já é comprovado, ajuda, inclusive é saudável a mulher continuar treinando durante a gestação, que eu acho que isso é muito importante ser dito, né? O quanto é importante para a saúde física e mental da mulher. E que isso já é cientificamente comprovado, não é porque a gente está falando com voz da nossa cabeça, né? E aí, mas ainda é difícil, porque essas pessoas, né, que não têm esse conhecimento, ou o pessoal mais antigo, eles criticam muito. E aí você saber filtrar e dizer não. Às vezes eu até nem falava que eu estava indo treinar pra minha mãe, para minhas irmãs, para não ficarem zoadando no meu ouvido. Apesar de eu também ter, assim, tomado essa decisão com minha tranquilidade, porque eu sabia que era o melhor, inclusive. Né? E mamães aí que estão nos assistindo, estou falando agora vocês como especialista, não tem erro. O treino, ele só vai te ajudar. Porque vai causar um parto prematuro. Gente, o parto, ele só acontece pela junção hormonal, certo? Não é porque você está fazendo um agachamento que você vai ter um parto prematuro. O treino, ele só vai te ajudar a sentir menos dor, a melhorar teu colesterol, tua glicose, a melhorar a tua disposição, te tirar do sedentarismo. Sedentarismo é que adoece. Treino não, tá certo? Então, por favor, não tirem isso da cabeça, já caiu por terra tem muito tempo. Mas há uma coisa que eu indico para vocês. Está grávida, procurem um profissional especialista em gestante. Nós da XS somos especialistas em gestantes. Então, se você quer marcar a sua aula experimental, vem aqui no QR Code, marca a sua aula que a gente está esperando você. E eu queria agora que vocês dessem um conselho, né? Eu atendo muitas mulheres que passaram pela maternidade, se esqueceram, pararam de treinar. Qual o conselho que vocês dariam falando sobre treino, né? Para voltar à rotina, de se cuidar e tudo. Qual o conselho que vocês dão para essas mulheres que se perderam durante a maternidade e hoje não sabem como sair disso, né? Como se reencontrar como mulher, não só como mãe. O que é que vocês falariam para elas darem o primeiro passo? Eu acho... meu conselho seria procurar uma ajuda profissional, né? Que dá aquele start. Normalmente você procura, até numa consulta de rotina com a ginecologista ou na volta mesmo com a obstetra, sempre vão estar lá lhe incentivando.
E a partir daí você começa a ver, né, os benefícios, né, para voltar e tudo. Eu acho que é ajuda mesmo profissional mesmo, sabe? Eu acho que esse é o start. Eu não vejo de outra maneira, porque a mulher, quando está inserida naquele universo, dificilmente ela consegue, né, ou ver, ou de repente assiste um podcast desse, entendeu? E tem esse start, entendeu? Mas normalmente ela está tão inserida naquele universo que ela não vê outra coisa, né? Então eu acho que é mesmo procurar uma ajuda psicológica, um médico, um psiquiatra, entendeu? E dar esse start a partir daí, que a gente vê que só melhora, né? Só há benefícios depois. É isso. Eu acho que é importante, assim, falando na questão, por exemplo, de se reencontrar, né, como mulher. Eu acho que a parte de atividade física, dependendo da fase que a mulher estiver, é importante ser alguém que tenha uma especialização naquilo, né? Não é qualquer tipo de atividade física que você pode fazer, né? Então isso é importante. Mas também eu acho que é começar a se priorizar, né? Tirar aquele tempinho ali para você, né? Seja o que for, né? Então eu acho que é voltar né, para si mesma, a se identificar como mulher, né? Não só nas pequenas coisas de tirar um tempo para lavar o cabelo com mais calma, né? Ir ali assistir algo que você acha legal, né? Um programa, sair de casa para fazer alguma coisa, né, que te dá prazer. Mas eu acho que a atividade física, a gente sempre bate nessa tecla, né? Eu como psiquiatra, assim, sempre nas minhas condutas está lá a atividade física, que é indispensável também para a parte de saúde mental e física. E eu acho que é colocar, muitas vezes, como uma obrigação mesmo. Sim. Porque não é, vou sentir prazer fazendo atividade física. Se eu conseguir somar, ótimo, né? É prazeroso e me ajuda. Mas eu sempre falo para meus pacientes, começar e colocar primeiro como obrigação, que depois fica mais fácil e acaba que se torna até prazeroso, dependendo de que atividade física você estiver fazendo. Eu, particularmente, eu digo assim, eu treino, mas porque eu sei que é importante para a minha saúde mental, é importante também porque eu gosto da questão física, né, que tem como resultado também. Mas ter a Dani lá me esperando e botando assim, ei, tô aqui, é o meu maior estímulo. Porque eu digo, não, Dani, essa segunda mesmo, ontem eu cheguei pra Dani, eu disse, Dani, eu só vim aqui porque eu tinha meu horário contigo. Porque assim, eu pensei assim, 40 vezes se eu viria, porque, né, foi uma semana mais difícil, da semana passada, final de semana também, muito cansada como mãe, de não dormir bem algumas noites, que o Matheus estava doente, mas aí tinha a Dani e eu vejo o quanto me ajuda. Então, acho que é uma série de coisas que a gente precisa fazer, mas colocar como aquela obrigaçãozinha e, se puder, né, ter uma ajuda especializada, ter alguém ali para te incentivar, acho que faz total diferença. Eu ainda não parei, mas eu já passei por essa fase de me perder e me reencontrar. Sim. Eu já perdi as contas desde... Eu sou ex-obesa, eu sei que a pessoa que tem obesidade, ela tem o resto da vida. Mas nesse período aí de mais de 12 anos de perda de peso, eu já quis reganhar algumas vezes, já tive a questão da ansiedade... Já tive a questão de descobrir endometriose, de me questionar se um dia eu poderia ser mãe por conta da endometriose. Então, a atividade física entrou na minha vida para me salvar mesmo de tudo isso que eu falei, de mim mesmo. E não foi nem me reencontrar, não. Foi encontrar uma Karenina que eu nunca tinha conhecido. Que é uma Karenina mais ativa, que influenciou outras pessoas a serem ativas, porque eu sempre estou ali 4, 5 horas da manhã indo treinar e as pessoas ficaram surpresas que eu mantive isso na gestação. Mas, gente, essa sou eu. Por que eu não continuaria sendo eu? Se é uma coisa que hoje eu gosto, já fiz por obrigação por muito tempo, mas hoje faz parte de mim. Então, assim, eu lembro que foi logo depois que eu descobri a endometriose, eu estava acima do peso, já estava com ali uns exames alterados, exames de sangue alterados, e foi coincidentemente, ou não, a época que eu procurei a XS, e fui ajustando tudo aos poucos, voltei para a terapia, fui perdendo peso, fui me achando bonita, e a gravidez veio fácil. Pareceu fácil, porque veio em um mês, mas não foi, porque eu já vim todo um processo. Para ser fácil quando eu fosse liberar. Então, realmente fez diferença. Assim, na minha vida está fazendo. Com certeza. Existe uma frase famosa, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa E aí, Dani? É a frase da Dani, né, Dani? Concorda com essa frase? Concordo, mas me trabalho para levar ela de uma forma leve. Mas não tem como dizer que a gente não se culpa. Não vou ser hipócrita de dizer que eu não me culpo quando às vezes eu preciso trabalhar
além do que eu tava programada, que às vezes vixe, o marido chama pra sair, eu penso, mas é o momento que eu tenho pra botar a Cecília pra dormir. Mas a gente vai se obrigando, se ajustando pra também tendo uma vida, mas não vou dizer que eu não concordo, porque concordo. Nasceu mãe, nasceu culpa. A gente se culpa mesmo, gente. Não, a gente não pode romantizar esse óbvio. E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que levar essa frase como algo que acontece, mas como algo leve. Como algo leve, se redescobrindo, se reencontrando. Porque eu sou totalmente a doida alegre da maternidade. É o mundo se acabando e eu rindo como se nada tivesse acontecendo e tentando levar isso na leveza, assim, sabe? Não é comigo. E a vida que segue, amiga. Mas tu vai aprender a ser. Eu também era desse jeito. Aí a Cecília veio pra mostrar que eu não coordeno mais nada na minha vida. É melhor ser doida alegre. E pra você, Lia, nessa experiência aí da maternidade, essa frase é muito presente? Já foi muito presente? Já foi mais. Eu procuro também levar com leveza, né? Existe a culpa, sempre vai existir. Mas eu confesso que ela é mais leve, ela é mais tranquila, entendeu? Eu acho que junto com a culpa tem um misto de outros sentimentos. Responsabilidade, cuidado, zelo, entendeu? Educação é um negócio mega complicado. Então, assim, tudo tá associado a isso, né? Esses sentimentos. Mas, no final, é recompensador. Porque eu acho que a culpa é o amor, que é grande demais, né? É o amor que a gente tem, que é grande demais. E aí, a gente quer o melhor para eles, entendeu? Mas quando a gente faz tudo direitinho, sabe? Vem a recompensa. É recompensador. Insere entendeu? Outros valores, sim, né? Porque sim. eu penso assim, caramba, eu tô trabalhando demais, tô sem tempo de estar com a Cecília. Não, mas eu vou ensinar um valor pra ela, que vai ser esse valor de eu mostrar pra mãe dela. Aí a gente vai construindo valores dentro disso e princípios e mostrando pros nossos filhos que existem valores e outros princípios também, né? Acho que é importante. Às vezes é o medo de falhar também, né? Nós temos muito essa questão, não posso falhar, tenho que ser perfeita, mas eu acho né? que falhar é importante. Eu acho que o filho precisa ver a gente falhando também, entendeu? Porque eu já pedi desculpa pra minha filha mais velha várias vezes. Eu digo, ai, filha, eu errei contigo, entendeu? E às vezes ela vem com um ensinamento tão grande pra mim que eu digo, ai, meu Deus. Então, aí você vê, tô no caminho certo, entendeu? Então, ela veio com uma questão que você disse, legal, entendeu? Lhe ensina uma coisa que lá atrás você, da humildade, entendeu? Do pedir desculpa, todo esse... Já teve alguma culpa? Não, ainda não. Assim, tive a questão da diabetes, né? Me culpei por conta da diabetes gestacional, mas depois que eu estudei, conversei com os profissionais, ajustei tudo, eu percebi que não era uma culpa minha. Claro que se eu deixasse descontrolar e não me cuidasse, não treinasse, comesse loucamente, que é a vontade que tem nesse espaço, é comer tudo que tem pela frente. Mas a gente tem que fazer escolhas. Porque aí sim, se eu fizer algo errado, aí eu iria me culpar mais. Mas como não? Acho que ainda não chegou pra mim. Sei que vai chegar essa fase, mas tô aqui curtindo cada fase no seu pontinho certo. Isso. E Maíra, já passou por alguma dessas culpas? Tem alguma dica pra gente, pra lidar? Eu acho que nesse ponto eu sou parecida com a Dani. Às vezes tem aquelas coisinhas do dia a dia que você vai se culpando, nessa questão de tempo, né? De você poderia estar mais ali, mais presente. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é no se comparar, né? Que às vezes isso acontece muito. E isso, às vezes, né, aumenta essa culpa, mas eu sempre tento levar de uma forma, assim, mais leve possível, né? E eu vi na internet um meme que eu gostei, até compartilho com uma amiga minha, uma grande amiga minha, que é, eu sou uma mãe, prefiro ser uma mãe nota 7. Diz assim, nota 7 por quê? Porque, eu também tenho... Porque uma mãe nota 10, ela tá ali, né? Toda desgrenhada, não se cuida... Não tem nada, é a mãe perfeita, mas ele não tem tempo de ir no banheiro, já tá com infecção urinária. Porque quer dar conta de tudo e a gente não dá conta de tudo o tempo inteiro. Então, isso é importante. Né? Então, eu acho que, às vezes, a gente se permitir, né, ser ajudado, dividir algumas coisas, eu acho que é importante também pra gente conseguir ter uma maternidade mais leve e se culpar menos. Mas a culpa, ela existe, não tem como não ter essa culpa. Né? Mas... sempre realmente tentando levar de uma forma, né, que não, né, pese, né?
Meninas, que episódio incrível! Ave Maria, eu tava muito empolgada por esse episódio, não vou mentir. São pessoas que eu admiro como seres humanos, pessoas mesmo assim. Tava muito empolgada porque é um ponto que hoje me deixa muito emocionada ainda. E queria encerrar agradecendo, né, realmente a disponibilidade de vocês estarem aqui. Essa caneca é presente, tá? Obrigada. Da XS pra vocês. Mas para as meninas dali, elas já vão assistir de agora, né? Que elas já entendem. Para os nossos, vão ter para a posterioridade, que vai ficar lá para todo mundo assistir, inclusive já os nossos filhos e filhas. Mas deixa uma mensagem para os filhos de vocês aí, para eles escutarem. Ai, que pesado. Eu gosto de ser polêmica, toda vez que eu vejo. Gente, pra elas, eu digo todo dia que eu amo. A minha eu deixo na escola, a mais velha eu deixo na escola. Eu digo, filha, eu te amo. Aí ela às vezes dá a cabeça pra me beijar, porque adolescente é assim, né? E assim, eu só posso dizer assim, do imenso amor que eu tenho por elas, do tanto que elas são importantes, especiais na minha vida. Eu acho que eu não sei como ser a Lia hoje sem elas, entendeu? Elas me transformaram no que eu sou hoje. E quero dizer que eu a amo, amo muito cada uma. Elas são minha vida, faço tudo por elas. E mamãe ama Liz e Larinha. Mateuzinho. Eu acho que o que eu queria deixar, né, pro Matheus é que realmente, assim, ele realmente me engrandeceu muito como pessoa, né? Eu acho que eu descobri uma força, uma resiliência que eu não sabia que eu tinha. Eu acho que eu só tive realmente depois que eu tive o Matheus. E é impressionante como a gente realmente consegue, né, dar conta e se tornar mais forte, mais capaz e mais altruísta. Eu acho que o principal que ele me transformou foi em altruísta, assim, né? De o quanto a gente consegue se doar, né, sem esperar nada em troca. Sim. Né? Realmente aquele altruísmo mais puro que realmente verdadeiro, né? E eu acho que isso foi muito importante, porque é só aí que você realmente percebe, né, o quanto o amor pode ser tão intenso e tão puro, e é o maior amor que existe. Eu escutava minha mãe falando isso, meu pai falando isso, minhas irmãs quando tiveram filhos, mas eu acho que só quando a gente passa é que a gente vê, né, o quanto é um amor que muitas vezes, né, nem cabe, né, dentro da gente. Então, assim, e eu acho que vou dizer igual ali, e eu te amo, e eu acho que é isso, o principal é isso, eu te amo e agradeço demais por tudo que eu tô aprendendo e sei que vou aprender, né, com ele. Sem chorar. Sem chorar. Os hormônios. Da hora que vocês falaram pra mandar mensagem, eu já quis chorar. Pro Gabriel, eu queria dizer que eu ainda não lhe conheço, filho, mas é como se já fosse de outras vidas, como se você sempre fosse pra ser meu e do Yuri. É realmente incrível como tudo muda de uma hora pra outra. Realmente hoje eu não vivo só por mim, eu vivo por mim e por ele. Eu tô pensando tudo, será que tá machucando? Será que ele tá dormindo? Será que ele tá sentindo o que eu tô sentindo? Não, eu não posso ficar triste porque ele vai sentir. Então, assim, é um amor em construção. É um amor que eu sei que vai ser o maior amor da minha vida. E eu tô muito ansiosa para conhecer você, para viver essa vida com você. E eu já não imagino mais minha vida sem essa figura, esse filho, essa família completa. Eu tô realmente muito ansiosa. Ai, meu Deus. Eu nem sei dizer assim o quanto eu descobri o que é o amor, né, com a Luísa. Eu nunca tive o sonho de ser mãe, mas ser mãe era o que faltava pra mim. Então, às vezes eu olho assim pra ela e falo, meu Deus, como pode, né? Uma coisa tão pequena depender tanto de mim, e é tanto amor que é realmente você transborda de uma forma que eu jamais esperaria que eu fosse transbordar. Então, te amo muito, filha. Hoje você só tem 16 dias e eu já estou aqui, mas não estou com culpa. Você está muito bem cuidado pela sua avó. Mas isso aqui também faz parte do que eu quero que você aprenda. Você tem um pai e uma mãe que te amam muito, que se dedicam muito a você. E eu tenho aprendido só o que há de melhor. A maternidade, ela já me transformou demais.
e transformou minhas relações com as pessoas. Eu acho que antes eu tinha um olhar, às vezes, muito negativo e muda, né? Você só olha, apesar de todo o caos que você vive, você só pode agradecer a Deus. Então, seu nascimento também fez com que eu me aproximasse ainda mais de Deus, desde do parto até todos os dias que eu tenho vivido. E outro recado que eu queria deixar era para minha mãe, né? Dia das Mães, agradecer. Ai, vou chorar. Eu já quero chorar escutando. Imensamente por tudo que a gente realmente só compreende depois que a gente se torna mãe. E se eu consigo hoje ter uma mínima rotina de sanidade mental é porque tem a minha mãe por trás, né? E eu sei que ela sofreu muito escutando meu parto, porque ela escutou do quarto os meus gritos. E eu só quero agradecer por tudo que foi construído, que a gente tem construído, que ainda é mais especial, né? Ver uma mãe ser avó, eu acho que é mais bonito ainda do que ver ser mãe, né? Então é isso. É isso que eu queria deixar. Amo muito minha mãe, amo muito a Luísa também. E vou dar o meu melhor todos os dias por vocês. Que lindo! Gente, é isso. Eu queria agradecer a vocês. Deixem os arrobas, né? Para os nossos seguidores estarem seguindo vocês aí, as doutoras. E a Lia tem um daily, tá, gente? Daily, que eu sou a mãe moderna. Que ela fala tudo de maquiagem, maternidade, tá certo? Lia? O meu arroba é Lia Veras mesmo. E o daily? Que elas Lia, são mulheres, daily, né? Lia, só mulheres, só aceitamos mulheres. Papo de mulheres. Maíra, papo de mulheres. O meu é um pouquinho extenso, é DRA.Maíra com Y, Thaís, THYS, psiquiatra. Enorme. O meu é doutora Karenina Ribeiro, DRA, Karenina, KRENINA Ribeiro. O meu é doutora Renata Gifone, _ nutrologia. O meu é simples mesmo, é só Dani Rosas Personal. Você me encontra lá. E pra você, deixa seu like, compartilha, vai pro QR Code pra você marcar sua aula experimental. Você que tá gestante, puérpera, tentante, mulher, de todas as maneiras. A gente tá aqui com a XS pronta pra te receber, tá certo? Então já acesse o QR Code pra marcar a sua aula experimental que a gente tá te esperando. E segue nossas redes sociais também. XS Team Personal, XS Team Suplemento, I Love Corrida, XS Team Wellness, segue tudo. Feliz Dia das Mães!